Amém. Jesus é o Senhor. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, queridos amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez com muita alegria para compartilhar o que Deus tem nos falado durante esta semana. Espero que possa passar para vocês tudo o que o Senhor tem falado, e tem falado muitas coisas. Nós servimos a um Deus vivo que nos fala a todo instante. Essa semana compartilharemos sobre como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação. Já pensaram nisso, meus irmãos? Ou vocês acham que simplesmente aceitou o Senhor Jesus e acabou? Não, a vida cristã é uma carreira. E por certo, que hoje aqui nós mostraremos que tem muito mais coisas, certo? Os versículos básicos nós leremos agora. 1 Tessalonicenses 1:10. E para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Também vamos a 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Também vamos ler 2 Tessalonicenses 2, dos 13 ao 15. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavras, sejam por epístolas nossas. Paulo sempre escreveu para as cidades, para organizar, para orientar, para repreender, para direcionar as igrejas. E aqui ele chamava a atenção dos tessalonicenses para guardarem aquilo que eles tinham aprendido, para não se desviarem, porque é muito perigoso. Vamos ler também, irmãos, Hebreus 2, só a primeira parte do versículo. Do versículo 3. Hebreus 2, 3, só a primeira parte. Hebreus 2, 3. É o título da nossa mensagem hoje. O autor colocou: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Era a preocupação do autor aqui em Hebreus, de nos alertar, de nos orientar. Mas para que tenhamos uma visão bem ampla dessa negligência, eu vou voltar lá em Gênesis. Primeiro em Gênesis 2:7, quando Deus soprou o fôlego de vida dentro daquele homem que ele fez, dentro daquele homem de barro. Se o Senhor não tivesse soprado aquele fôlego de vida, era apenas um boneco de barro. Mas ao soprar o fôlego de vida, ao colocar um espírito dentro do homem, ao colocar a eternidade dentro do homem, como está nos Salmos, o Senhor o deu vida, ele passou a ser alma vivente. Simplesmente. Mas em Gênesis 3, a sagacidade de Satanás corrompeu. Satanás não tentou ludibriar, ele ludibriou a Eva, ao homem, simplesmente usando as próprias palavras do Senhor. A sutileza de Satanás está em pequenos detalhes, em pequenas coisas, e nós não podemos. Aquela queda do homem foi a maior tragédia que já aconteceu na humanidade. Ou seja, a queda do homem foi a desconexão do homem com Deus. Deus preparou tudo para o homem não precisava fazer nada, ele tinha tudo à sua disposição, ele só precisava ter comunhão com Deus, se multiplicar e aumentar a sua comunhão, só precisava comer da árvore da vida, que estava no centro do jardim. Mas Satanás desvirtuou a cabeça do homem. E com isso, a desconexão do homem de Deus fez com que o homem precisasse laborar pelo seu sustento, precisasse correr atrás para sobreviver. Ele perdeu o sustento próprio natural que Deus havia criado.
Ele perdeu a vida divina, que todo final de tarde estava com ele, a orientar, a conversar com ele. Ele perdeu a comunhão do homem com Deus, foi desconectado. Simplesmente, irmãos, isso foi uma tragédia, porque Deus sempre amou o homem. E isso aconteceu e veio, irmãos, a ponto de, em Gênesis 6,6, Deus se arrepender de ter criado o homem. Ele viu que o homem era carnal. Ali os anjos caídos desceram, se coabitaram com mulheres, criaram gigantes na terra. A maldade imperava. E o Senhor cogitou acabar com a criação, com tudo que havia feito. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Em Gênesis 6,8, mostra que Noé achou graça diante de Deus. E todos nós conhecemos e sabemos que Noé era um homem justo. Frente àquela, toda aquela população, todo aquele povo malvado, sem buscar Deus, só onde imperava a maldade, Noé era um homem justo, era um homem reto, um homem que buscava Deus. E aí Deus resolveu recomeçar a sua criação através da família de Noé. 8 pessoas entraram na arca, viajaram durante todo o dilúvio, 40 dias passaram dentro da arca. E ao descer, pronto, acabou os problemas, né? Porque recomeçou praticamente toda a humanidade a partir de 8 pessoas que tinham vivido a punição de Deus, a ira de Deus. Mas não, irmãos, não acabou. Houve a multiplicação natural, houve o crescimento natural. 150 anos depois, já o filho de Cuxi, o Nimrod, grande caçador, assumiu o poder sobre aquelas pessoas. E para se afastar de Deus, Deus mandou multiplicar e expandir por toda a terra. Ele juntou, fez um ajuntamento e simplesmente começou a edificar cidades. E começou a construir uma torre para enaltecer o nome dele, a pessoa dele, e não a pessoa de Deus. E para que os homens não mais temessem a Deus, porque aquela torre não permitiria mais que Deus inundasse e os homens morressem novamente. Ou seja, a independência de Deus. Naquele momento, voltou-se a um período de total idolatria. A mãe de Nimrod casou-se com ele. Ela se autodenominou deusa da lua, denominou o Nimrod como Deus Sol, para que as pessoas adorassem. Naquela época existiam vários deuses, deuses com D minúsculo, porque nada faziam, nada eram, a passar de pequenas imagens, de pequenos bonecos de madeira, de ferro, de bronze. Mas Deus ainda assim olhava para o homem. E não veio muito o Senhor dentro de um povo idólatra, dentro de uma casa que construía ídolos, a casa de Terá, o Senhor chamou Abraão para seguir. Abraão demorou um pouquinho para acatar o falar de Deus, mas seguiu. E foi parar no Egito. Simplesmente, depois o povo no Egito foi escravizado, o Senhor levantou Moisés, que durante 40 anos transitou no deserto, onde Deus mostrou todo o seu poder, cuidado, amor para com aquele povo. Ainda assim o povo murmurava, o povo reclamava. O povo ainda não estava satisfeito, simplesmente. E o Senhor, vendo que não tinha jeito, o Senhor resolveu vir para João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:14, e o verbo se fez carne e coabitou com os homens, cheio de graça e de verdade. Esse Deus, ele veio à terra para cumprir toda uma obra de redenção, por amor, para te conquistar, me conquistar, para não nos deixar afastados do Senhor. Esse Deus nos amou tanto que ele veio se sacrificar por nós. E veio cumprir toda uma obra de redenção. Simplesmente esse homem, ele queria estar com você. E esse Deus maravilhoso encarnado, Jesus,
ele simplesmente cumpriu toda a obra, pregou, trouxe os discípulos, morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Cumpriu-se uma obra de redenção, onde eu e você estamos reconciliados com Deus, nós estamos justificados perante Deus, porque não há um justo sequer, só Deus é justo. Então Cristo cumpriu a justiça por nós. O Senhor hoje nos vê como justos, não porque nós fizemos alguma coisa, mas porque Cristo pagou um alto preço por nós. Porque Cristo nos comprou, pagou, nos redimiu. E qual a finalidade de tudo isso, meus irmãos? Deus queria estar, como sempre quis, estar dentro do homem. Quando ele soprou o fôlego de vida, ele colocou um receptáculo dentro do homem, que você pode correr a sua vida inteira buscando preencher. Você pode buscar dinheiro, fazendas, grandes profissões, apartamentos grandes. Você pode buscar riqueza. Não vai te preencher jamais. A única coisa que vai te preencher é o próprio Deus. Deus é espírito. E importa e quer estar no seu espírito, irmãos. Como está em João 20, 20. Soprou para dentro do homem o Espírito Santo. Então entrou o homem, então voltou o homem a se conectar com Deus. Quando aqui em Atos, quando soprou o Espírito Santo, que ele veio sobre aqueles discípulos iletrados, cada um falou línguas diferentes, ou seja, eles não tinham capacidade se não fosse pelo Espírito. E aquilo ali os capacitou, ou seja, mostrou que esse receptáculo está aberto para Deus voltar a entrar, para Deus voltar a habitar dentro do homem. E era isso tudo, só isso que o Senhor queria na verdade. Vamos a João 4, 24. João 4, 24. Diz: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Voltou a conexão de Deus com o homem. Foi acionado o espírito do homem. Deus voltou, ou seja, todo aquele que aceitava Cristo, que abria o seu espírito, o Senhor entrava, o Senhor tinha comunhão, o Senhor direcionava, o Senhor conduzia. E isso sim, ou seja, é o mais importante para nós, é abrir o nosso espírito, é voltar à comunhão. Então, meus irmãos, vamos para 1 Coríntios 6, 17. Aí diz, Paulo fala, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ou seja, tudo o que o Senhor queria, quando o Senhor criou o homem, era ser um com Adão, era ser um com o homem, era ver o homem se multiplicar, era suprir o homem. E aqui hoje, ele volta realmente a suprir o homem, ele volta a estar em contato com o homem, ele volta a falar com o homem, a viver no homem, a andar com o homem. O nosso Deus não são aqueles deuses da época de Nimrod, da época até do pai de Abraão. Não são aqueles deuses de boneco, de estátua que ficam ali e nós pedimos e eles obedecem. Não. O nosso Deus não está aqui para nos obedecer. Mas o nosso Deus está aqui para cumprir a vontade dele na nossa vida, que é nos encher de vida. Ou seja, o Senhor quer trazer toda a paz que excede o entendimento do homem. O Senhor quer nos encher com a sua paz. E isso, irmãos, nos leva realmente a uma reconexão com Deus. Quando abrimos o nosso espírito, quando nos voltamos ao Senhor, quando deixamos Ele trabalhar em nós, nós simplesmente reconectamos com Deus. Deixamos Ele trabalhar em nossa vida. E isso é muito importante. A única forma de estarmos simplesmente reconectados com Deus é no Espírito. Nós jamais veremos a Deus fisicamente, mas vimos o Deus vivo no unigênito dele, em Jesus Cristo, certo? Hoje, o Senhor, Ele criou o homem, mas Ele não criou o homem simplesmente um boneco, Ele criou cheio de partes, cheio de particularidades.
O homem hoje, ele tem a parte física, ele tem a parte psicológica e tem a parte espiritual. A parte física é nosso corpo físico. Nós temos a parte psicológica, que é a nossa mente, a nossa vontade e a nossa emoção, que é a nossa alma. E nós temos a parte espiritual, que é o nosso espírito à parte. Então, nós hoje somos feitos de corpo, alma e espírito. Eu hoje discorrerei sobre a parte do físico e do psicológico. Mais para frente será discorrido sobre a parte espiritual, que é consciência, comunhão e intuição. Mas hoje nós veremos só a parte física e psicológica. A parte física o Senhor nos deu os sentidos da visão para que pudéssemos ler, ver, andar. Nos deu a audição para podermos ouvir a palavra do Senhor, para podermos ouvir os irmãos. Nos deu o olfato para sentir o cheiro. Nos deu o paladar para sentir o gosto. E nos deu o tato para tocar, para sentir. Também no psicológico, que é a nossa alma, o Senhor nos deu a mente, a vontade e a emoção. Essas três partes, irmãos, ela praticamente, ou ela nos deixa junto de Deus, ou ela nos afasta de Deus. E nós temos que ter muito cuidado. A nossa alma é o nosso ponto mais fraco, onde Satanás nos ataca, onde ele vem hoje tentar nos descalçar. A nossa mente é o nosso intelecto, é a nossa inteligência, é onde lemos, adquirimos conhecimento. Temos que ter cuidado para nos envaidecer com isso, para nos tentar como Satanás, tentar ser igual a Deus, nos acharmos perfeitos, porque não somos, pelo contrário. Somos ínfimos diante de Deus. Somos pequenos demais, frágeis e mortais diante de um Deus vivo, maravilhoso, que nos criou, que nos conduziu. Esse Deus, ele é tão perfeito, que ele colocou diante de você o livre-arbítrio. E o homem desvirtuou, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado. Por isso, tenhamos cuidado, irmãos. Não vamos simplesmente estar hoje com o nosso intelecto nos achando capazes. Todo aquele que se acha muito capaz, arrogância é o princípio da queda. E nós temos que ter cuidado hoje por isso, com o nosso falar, com o nosso agir. Nós temos que dar bons testemunhos. E a nossa mente hoje tem que ser focada em Deus, para que possamos continuar vivos. Vivos em espírito. Também temos a nossa vontade e a nossa emoção. A nossa vontade, irmãos, é onde Satanás mais ataca. Por quê? Porque as coisas estão aí. O mundo de hoje, ele foi desenvolvido, ele foi criado de uma forma que tudo está à sua vontade, tudo é fácil, tudo é prazeroso, tudo é maravilhoso. Você não precisa, você não vê a mídia, você não vê lugar nenhum divulgar a palavra de Deus. Você não vê a mídia em lugar nenhum falar do Deus vivo. O Deus que quer te dar uma salvação, que quer te dar uma vida eterna, que quer te dar um reino para reinar com Ele. Você não vê a mídia desenvolver isso. Mas a mídia fala em bebidas, fala em viagens, fala em carros bons, fala em apartamentos maravilhosos, fala em fazendas, em passeios para praias afrodisíacas. Irmãos, tudo é ilusão. Tudo nesse mundo é transitório. Tudo é fachada. Tudo que se vive hoje, aguçando a sua alma, aguçando a sua vontade. E não vamos negar, irmãos, quando vemos uma praia maravilhosa, aquela praia linda, com aquela água azulzinha, areia branquinha, quem não tem desejo de ir? Aí vem a vontade, e aí é um bombardeio. Eu não sei se os irmãos já tiveram a experiência de fazer uma pesquisa, no celular mesmo, para comprar uma cadeira. Eu fui fazer essa besteira outro dia, eu não aguentava mais de receber propaganda da cadeira. Eu passei uns 2 meses que meu celular só era toda hora propaganda da cadeira, propaganda da cadeira, propaganda. Eu só fiz uma pesquisa.
Ou seja, é esse o bombardeio que o mundo te faz hoje. É essa a sua vontade que o mundo aguça, que o inimigo está aí. O mistério da iniquidade, o iníquo, ele está aí a trabalhar para te tirar da presença de Deus. Ele não vai facilitar nada para você ter comunhão com Deus, meus irmãos. O iníquo está aí para te tirar da presença de Deus. E é aguçando a tua vontade, é instigando a você, é com as sutilezas de coisas aparentemente boas e lícitas, mas que te tiram da presença de Deus. E a nossa emoção, irmãos, que é outra parte da alma. Essa hoje, com esse isolamento em função desse vírus da Covid, a emoção anda muito abalada. Se você olhar os noticiários, você vê muito feminicídio, muita separação. Por quê? As pessoas estão com a emoção à flor da pele. Essa questão do isolamento, ela requer uma busca de Deus. Ela requer realmente um esvaziamento do seu ser, para que a sua emoção fique equilibrada. Se você não buscar Deus para preencher o vazio que o seu cotidiano te deixa, você vai ficar realmente. Você vê hoje estados de depressão, de fraqueza, de tristeza, de medo. Tudo isso, irmãos, é emoção. E o inimigo ataca. O inimigo sabe como te desestruturar. Muitas vezes, irmãos, você pensa, mas eu estou diante do Senhor, eu estou lendo a palavra. Mas o medo que o inimigo joga dentro de você faz com que você perca o desfrute, faz com que você, às vezes, perca o entendimento, faz com que você perca a comunhão com seus irmãos, faz com que você, às vezes, até deixe de orar. Sua cabeça fica girando de tal forma que o inimigo trabalha para que você não procure Deus, para que você não venha ter comunhão com o Senhor. Isso é tudo que o mundo hoje impera. A sua mente, a sua vontade e a sua emoção estão sendo ali bombardeadas. Nós temos que ter uma mente voltada para a mente de Deus. Temos que ter a vontade de Deus na nossa vida. O Senhor nos ensinou que o Senhor fala, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela já é feita no céu. Mas nós queremos fazer as nossas vontades. E esquecemos de perguntar a Deus se essa é a vontade do Senhor para nós. Nós queremos, muitas vezes, nós falamos, eu creio em Deus. Sim, mas você crê em Deus de que forma, meu irmão? Você crê em Deus simplesmente para que Ele te possa abençoar, para que Ele te possa fazer o que você quer? Irmãos, eu sinto te falar, mas Deus não é o teu empregado. Deus é o teu Senhor. E você tem que aprender a falar, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Você tem que aprender a esperar o tempo de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que se você aprender isso, vai ter o melhor da vida para você. Porque o seu tempo não é o melhor, o tempo de Deus é o melhor. A vontade de Deus é a melhor para você, não é a sua vontade. Eu posso dar um testemunho, irmãos. Eu vivi muito tempo na minha vontade. E muito me dei mal. Quando eu passei a viver na vontade do Senhor, na dependência do Senhor, a minha vida se organizou. Organizou de tal forma que eu tenho paz, que eu vivo em paz. Alguns momentos, tribulações, sim. Porque eu sou bombardeado como qualquer um, eu sou humano como qualquer um. Mas o Senhor me traz a paz. Aquela paz que excede todo entendimento. E a gente pode prosseguir. A gente pode andar com o Senhor. Certo? Ou seja, hoje, o inimigo, ele ataca a vontade dos jovens, a emoção dos jovens. Você vê hoje uma juventude mais rebelde. Você não vê mais aquele, como era na minha época, eu sou mais antigo. Então eu tive uma adolescência, uma juventude, em que a gente tinha obediência pelos pais, pelos tios, pelos professores. Hoje você vê uma adolescência, uma juventude mais separada, despojada, não vê tanta obediência como via na minha época. E essa obediência é traduzida em amor, irmãos. A gente vê uma juventude hoje mais afastada do amor, mais fechada para Deus entrar. Nós temos que pregar mais o Evangelho. Nós temos que viver, de alguma maneira, mais intensamente esse Evangelho, trazendo para os jovens. Porque é tudo que o Senhor precisa. É de um exército jovem. É de jovens que busquem o Senhor.
E jovens que estão me assistindo, voltem-se para o Senhor. Não existe outro caminho para você. Se você se voltar hoje para o Senhor, você pode ter certeza que sua vida, seu caminho serão muito mais fáceis, muito mais prazerosos, muito mais tranquilos. A vida que o mundo te oferece aí é de engano, é de traição. E o preço que o inimigo vai cobrar de você é muito alto. Então, jovem, hoje, invoque o nome do Senhor. Professe Cristo como seu Senhor e Salvador, como único Salvador, porque Ele é o único Salvador das suas vidas. Vamos ler 1 Tessalonicenses 1,9. Que diz: pois eles mesmos no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertesse a Deus, para servir ao Deus vivos e verdadeiros. Paulo, ele está dizendo aqui, que está falando para os Tessalonicenses, que estava feliz, porque os Tessalonicenses haviam abandonado, era um povo idólatra, o povo Tessalonicense, e haviam abandonado os ídolos e se voltado ao Deus vivo. E isso é o que nós precisamos hoje. Aí você fala assim, não sirva a Deus vivo. Serve sim, irmãos. Vocês servem a deuses que estão por aí. Coisas que vocês idolatram, que vocês não abrem mão. Eu abro os olhos de cada um de vocês, irmãos, da dependência do celular. Aí vocês falam, mas vocês não conseguem ficar sem parar, sem teclar, sem fazer joguinho, sem teclar WhatsApp, Instagram, sei lá, o YouTube, Facebook. Isso é uma forma de idolatria. Largue o celular, experimente. Vocês não estão dizendo que não idolatram? Você, meu irmão, que acha que não idolatra, reflita o tanto que você passa olhando para o celular e o tanto que você passa invocando o nome do Senhor, conversando com o Senhor. Faça um comparativo, meu irmão. Faça um comparativo, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Deus quer estar na sua vida. Deus quer andar com você. E você está deixando Deus andar com você? É importante estarmos andando. Eu tenho vivido experiências maravilhosas, irmãos. Porque eu tenho deixado o Senhor trabalhar na minha vida. Eu tenho realmente reconhecido diante do Senhor a minha insignificância e a minha incapacidade. E eu tenho experimentado o suprimento da mão divina na minha vida. Através dos irmãos. E através até de ímpios, de pessoas que eu não conheço. Me suprem com equipamentos, com pessoas adequadas para trabalhar para mim. E isso é depender do Senhor, é esperar no Senhor. Eu posso garantir que esperar no Senhor é o melhor que fazemos nas nossas vidas. Vamos ler 4 passagens, 2 eu já li, mas eu faço questão de reler, para que fique fixado em você. Certo? João 4, 24. Eu já li uma vez, mas gostaria de ler novamente. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos ler 2 Coríntios 3, do 17 ao 18. Segunda Coríntios 3, do 17 ao 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Irmãos, quando aceitamos o Senhor, nós obtivemos uma primeira salvação. Salvação para a vida eterna. O seu espírito ali reconectou com Deus e aquilo ali te deu acesso à vida eterna. Mas o Senhor tem mais para você.
O Senhor tem um reino para te oferecer. E Ele quer te transformar de glória em glória. Ele está passando a glória dele de pouco em pouco. É exatamente através da tua vontade. Ele está aniquilando aquela vontade que você tem, que o afasta você dele. Ele está devagarzinho ali, anulando, transformando, tirando e colocando a glória dele, colocando o Espírito dele. A chegar no final de todo o processo, o Senhor vai ter aniquilado totalmente as nossas vontades, e a nossa vontade vai ser a vontade de Deus. Nós teremos um corpo glorificado e não mais esse corpo carnal. Teremos um corpo transformado. E isso é o trabalhar de Deus na nossa vida. É o trabalhar de Deus em cada um de nós. Certo? Vamos ler também 2 Timóteo 2:22. 2 Timóteo 2:22. Foge ao sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Oh, Senhor Jesus! Isso é chamar Deus para dentro de você. Paulo, quando perseguia os cristãos, não existia placa na casa dos cristãos. Mas se você buscar em Atos, vai contar que Paulo buscava os que invocavam o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é trazer o Senhor para dentro de você. E os cristãos já naquela época, já praticavam isso, já invocavam o nome do Senhor. Já chamavam o Senhor para si, para se preencher, para ser conduzidos pelo Senhor. Assim somos nós. Eu vou dizer para vocês, meus irmãos, quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é: ó Senhor Jesus! Eu chamo Ele para dentro de mim. E vou orar e consagrar a minha vida para Ele, o meu dia para Ele, e pedir para Ele ser Senhor da minha vida e do meu dia, para que eu não dê passo que venha envergonhá-lo, para que eu não ande de forma que não venha agradá-lo, e até para que eu, nas minhas dificuldades, Ele possa estar à frente, me socorrendo nas minhas fraquezas. Assim temos que viver, assim temos que buscar estar diante do Senhor. E por último, vamos ler 2 Tessalonicenses, por último, quer dizer, dessas quatro passagens. 2 Tessalonicenses 2, vamos ler do 13 ao 15. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavras, sejam por epístolas nossas. E essa palavra tradições, às vezes até, irmãos, pode soar de uma maneira não muito agradável. Mas na vida da igreja nós temos boas tradições. Nós temos várias práticas que não podemos deixar de praticá-las. O invocar o nome do Senhor, por exemplo, é uma prática que temos, é uma tradição de invocar, de buscar o Senhor, de buscar comunhão. Invocar o nome do Senhor é se voltar ao Espírito. O saudoso irmão Dong sempre falava, você tem que invocar o tempo todo. Se muitas vezes você não invocou, você não conseguiu conexão com Deus, é porque você está invocando pouco, você não conseguiu se esvaziar de si mesmo para que o Senhor tome posse de você. Então nós temos que estar todo instante invocando o nome do Senhor. Nós temos a prática do orar-ler. Aí você fala, o que é orar-ler? Orar-ler é pegar versículo da palavra e levar como oração, devolvendo ao próprio Deus. Por exemplo, vamos em 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18, diz, 1 Tessalonicenses
5, do 16 ao 18, diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como vamos orar ali? Oh, Senhor, meu Deus, quero estar sempre me regozijando contigo, Senhor. Eu quero sempre estar orando sem cessar. Eu quero estar sempre falando contigo e escutando o teu falar, meu Senhor. Porque em tudo eu dou graças, Pai. Porque tu tens sido mais maravilhoso, misericordioso para comigo, Senhor. Porque esta é a tua vontade, Deus, em Cristo Jesus, para comigo, Senhor. Faz cumprir a tua vontade na minha vida. Isso, meus irmãos, é uma oração. Mas eu não orei por mim mesmo, eu orei a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que esse orar ler agrada a Deus. Que a própria palavra de Deus que está aqui na boca dele, da Bíblia, voltando para ele, com aroma agradável, com coração puro. Não são meras repetições, não. É você trazer isso para dentro de você, para a sua vida. A maior parte dos salmos nós podemos orar, ler. Podemos trazer de nós para o Senhor. Podemos conversar com o Senhor usando aqueles salmos. Nos colocando no lugar do salmista e falando com Deus. Que aqueles salmos são a conversa do salmista com Deus. E assim temos que buscar. Nós temos a prática de nos reunir, reuniões de orações constantes. Nós temos as nossas reuniões. Nós temos as palavras, a palavra é passada continuamente, para nos impregnar dela, para ela se tornar realidade em nossas vidas. E isso tem que ser o nosso viver. Assim tem que ser o nosso viver. Agora eu queria encerrar, meus irmãos, compartilhando com vocês 1 Tessalonicenses 1:3. Eu acho esse versículo realmente maravilhoso. Ele é rico demais e ele nos fala tudo. Aqui diz, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui fala do tripé, base da igreja, o base e firmamento da igreja. Não existe igreja sem esses três elementos: fé, amor e esperança. A fé, como está em Romanos 10:17, diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra é o próprio Deus. Ouvir é o seu sentido que o Senhor colocou no seu estado físico do seu corpo. A palavra entra pelo seu ouvido. Ele vem, satura a sua alma e satura seu espírito. Então, irmãos, ou seja, a fé é algo necessário. Você tem que estar comendo aqui da palavra. Você tem que estar ouvindo mensagens para poder se enriquecer, para poder se impregnar dessa palavra. É pelo ouvir que a sua fé aumenta. É pelo ouvir que a fé cresce em você. Não se engane em achar que fé é esperar que vai ganhar um carro. Eu tenho fé que eu vou ganhar um carro. Não, isso não é fé. Isso é esperança que você vai ganhar um carro. Fé é você crer no próprio Deus. Que o próprio Deus vai te encher, vai te saturar. Amor. A abnegação do vosso amor. Nós já vimos isso em palavra passada. Abnegação é trabalho, é labor. Ou seja, aqui é o labor de amor. Só pode comparar, chegar perto desse amor aqui, uma mãe. A mãe tem a gestação durante 9 meses. A criança nasce, ela amamenta. Se ela adoece, se a criança adoece, ela fica do lado. Certo? Se a mãe adoece, ela não tem licença à saúde, ela não tem direito a 13º, ela não tem direito a férias, ela não tem direito a nada. Ela é mãe, ela tem que cuidar. E ela faz isso com amor, alegria, felicidade. Porque os nossos filhos que nós queremos, o que uma mãe quer para um filho, é o melhor dessa vida. É formá-lo como um homem diante de Deus, é formá-lo como um homem de Deus. E a perseverança da esperança. A perseverança da esperança, irmãos, é ter certeza que você está caminhando
e que você vai alcançar ser um vencedor, ganhando como galardão o rei minerar. Meu labor todo dia é diante do Senhor. Eu tenho esperança que serei um vencedor. Você que está começando hoje, que está aceitando o Senhor hoje, não fique assustado achando que você tem que ser um super crente, tem que ser igual aquele pastor, aquele reverendo, aquele super... Não, não existe isso. Não é o estágio em que você está, mas o estado. O seu coração de busca, o seu coração de comunhão, o seu coração de cuidado dos irmãos, de cuidar dos irmãos, e ter comunhão, e viver a palavra, e deixar que a palavra se impregne em você. Quando o Senhor voltar, se Ele achar nessa situação, por certo que você vai ser um vencedor. O tamanho do galardão que você terá, aí sim, será o estágio que você alcançou. Mas eu quero que o Senhor me dê um mínimo de galardão. Eu quero ser no Rei do Minerar, nem que seja um porteiro. Mas eu quero estar com o Senhor, com o meu Senhor, reinando. Eu não almejo ser como super irmão, como muitos irmãos que têm um viver e uma vida. Como Paulo foi, que correu a carreira. E tinha certeza que a coroa da justiça já estava reservada para ele. Eu estou correndo a minha carreira. Eu espero, quando o Senhor voltar, Ele me encontre sinceramente, buscando a Ele, na comunhão com os irmãos, cuidando dos irmãos e sendo cuidado pelos irmãos. Porque esse é o viver da igreja. Essa é a tradição que temos. É um viver, é um igrejar. Esse verbo eu só conheci aqui vivendo isso. Você só conhece o verbo igrejar quando você vive verdadeiramente. Quando você está cuidando de irmãos e sentindo o amor dos irmãos cuidando de você. Quando você vê o amor de Deus através dos irmãos. Isso é a vida da igreja, é uma maneira intensa. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando cada um de vocês que estiveram assistindo. Que a paz que excede todo entendimento possa estar cobrindo cada um de vocês. E Jesus Cristo reinando na vida de cada um. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.